Oi, oi! Eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini, e o tema do vídeo de hoje é perdão. Quer saber o que eu penso sobre o assunto? Então fica por aí. Mas antes eu gostaria de pedir aquela força para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentarem e compartilhar com seus amigos. Assim você me ajuda bastante a fazer esse canal crescer. Perdão. Segundo o roteiro e as pesquisas que eu fiz, como definição, perdão é um processo voluntário no qual vítima ou agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a um determinado gesto de ofensa, passando assim a desejar o bem para o seu agressor. Em outras palavras, é quando a gente consegue olhar para alguém que fez alguma coisa ruim, alguma coisa de mal para a gente, e a gente passa a olhar para essa pessoa sem desejar mal para ela, né? A gente tem ali uma leveza no sentimento ao olhar para essas pessoas. Para quem é cristão, o perdão é bíblico, né? Ele aparece em várias passagens da Bíblia, como por exemplo em Mateus 18:21, que é quando Jesus diz a Pedro aquela velha conhecida frase, que não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, dentre outras passagens, o perdão está presente ali na Bíblia. Né? E acredito que esse conceito também adentra em outras religiões. Né? Mas o que eu penso a respeito disso? O que eu penso a respeito do perdão? Primeiro, eu acho que o perdão ele é válido também para que nós passemos a nos sentir melhor. Né? Quando a gente perdoa de fato alguém, quando a gente absolve essa pessoa no nosso interior de sentimentos ruins, nós mesmos ficamos mais leves. Né? O perdão é uma forma de você levar a vida de forma mais leve, não carregar algo ruim. Né? Porque eu acredito muito que quando a gente conserva energias negativas, essas energias acabam se voltando contra nós mesmos, né? Mas eu acredito também que o perdão ele deve ser inteligente. A gente precisa ter um perdão inteligente, né? O que é isso? A gente tem que perdoar sim, mas não necessariamente abrir espaço para que as pessoas cometam os erros que cometeram com a gente novamente. Né? Então, assim, perdoar não é dar espaço para essa pessoa errar novamente com você. Sabe aquela história do vidro, né? Que quando ele risca, ele nunca vai voltar a ser o mesmo, o risco vai sempre estar ali, né? Com perdão é a mesma coisa. Toda vez que alguém faz alguma coisa ruim pra gente, a gente perdoa, mas a gente vai lembrar daquilo, né? E muitas vezes as pessoas elas acham, né, tem a concepção de que perdoar é esquecer. Eu acho que perdoar é lembrar, mas conseguir absolver o erro, né, dessa pessoa, desse indivíduo e não desejar o mal para essa pessoa, não guardar ressentimentos, né? Mas não necessariamente esquecer o que essa pessoa fez, porque quando a gente esquece, como eu disse, a gente abre espaço para que essa pessoa cometa o erro novamente. A base do perdão para mim, ela é o arrependimento. Então eu acho que todo perdão, ele precisa partir de um arrependimento. Quando você vai pedir perdão para alguém, você precisa necessariamente, na minha concepção, estar arrependido, porque senão é um perdão que você está pedindo da boca para fora. Né? Então, para mim, o verdadeiro perdão é aquele que há arrependimento. Considerando o conceito de perdão, a gente chega a 3 tipos básicos de perdão, que seria o auto-perdão, que é quando nós nos perdoamos por alguma atitude ou por alguma decisão que tomamos ao longo da vida que prejudicaram a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente comete alguma coisa que nos prejudica e a gente fica com aquela culpa, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu tive essa decisão? Por que eu escolhi esse caminho? Né? E isso vai reverberando dentro da gente e a gente não se perdoa por isso, né? Então esse é o primeiro tipo de perdão, é quando você se perdoa por algumas escolhas errôneas que você fez ao longo da sua vida. Né? Você se absolve desses pecados, mesmo porque todo mundo erra, né? Até nós mesmos. Então o auto perdão seria ali o primeiro. O segundo é quando a gente perdoa outra pessoa que cometeu algum erro conosco, né? Ou fez alguma coisa ali para nos prejudicar, ou agiu de uma forma que nós não concordamos, né? Que nos deixou para baixo, nos deixou mal. Então é quando a gente realmente perdoa outra pessoa, de fato absolve essas pessoas, né? E o terceiro tipo é quando nós
pedimos perdão para outra pessoa de algo que nós possamos ter feito com essa pessoa, né? De fato, a gente se arrepende de ter feito algo com essa pessoa e procura essa pessoa para pedir perdão, né? Pedir para que ela nos perdoe por algo que a gente fez. E esse eu acho que é um dos mais nobres e mais difíceis, né? Porque esse pedir perdão exige que nós passemos por cima de orgulho, né, de soberba, daquele sentimento que a gente tem às vezes de achar que só a gente está certo. Então a gente precisa passar por cima desse tipo de sentimento para realmente, de fato, pedir perdão e para que esse perdão que nós estamos pedindo para a pessoa seja um perdão verdadeiro, né? Por isso que eu acho que ele é um dos mais difíceis, né? Principalmente para as pessoas que são ali pessoas com algumas características próprias, né? Eu acredito muito em signo, por exemplo. Então eu sou ariano, para ariano pedir perdão, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque nós, por natureza, nós temos aquela coisa de sempre achar que a gente está certo, né? Eu luto muito contra isso, tá, gente? Aprendi bastante ao longo do tempo. Eu luto um pouco com essa coisa, mas o signo, ele às vezes fala um pouco mais alto e a gente às vezes cai ali em algumas armadilhazinhas, né? Então, para mim, esse terceiro tipo, que é pedir perdão, é muito difícil, mas eu tenho melhorado muito ao longo do tempo. Já melhorei bastante, né? E vou continuar melhorando, né? Porque a vida é uma constante evolução. Sobre pedir perdão, eu tenho uma história, aliás, eu tenho duas histórias, né? Uma é sobre pedir perdão, a outra também, mas a outra é um pouco um pouco diferente, né? Ela ocorreu de uma forma um pouco diferente. Mas a primeira é uma história que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma amizade de uma pessoa, com uma pessoa, e essa pessoa ela estava sempre do meu lado, a gente sempre se via, saíamos toda semana, né? Fazíamos passeios, fazíamos viagem. Era uma pessoa que se tornou uma pessoa muito próxima. E sabe aquelas pessoas que a gente começa a ter amizade, a gente conhece num dia e parece que uma semana depois essa pessoa já te conhece a vida toda e você conhece essa pessoa a vida toda, a sinergia, a energia, a troca de energia, uma coisa que fluía com muita facilidade. Tínhamos altas conversas sobre variados temas, pensamentos muito próximos, assim. Era uma pessoa que eu gostava muito, gosto muito ainda. Eu ainda tenho contato com essa pessoa, mas as coisas mudaram. E como que mudaram? Houve um mal entendido, né? Da minha parte, aconteceram algumas situações em que eu achei uma coisa e comecei a colocar na minha cabeça que essa coisa era realmente verdadeira, não dei chance para essa pessoa se explicar, não fui procurar essa pessoa para ela se explicar, né? Não que ela devesse se explicar, porque quando a gente realmente tem esse tipo de sentimento, diz mais sobre nós do que sobre a pessoa. Então eu tenho certeza que ela nem tinha muito sobre o que se explicar, era mais uma coisa que estava na minha cabeça, e daí eu deixei passar, né? E isso aconteceu e eu deixei passar. Isso durou vários anos. Muitos, muitos anos mesmo, deu achando que estava certo, né? Eu costumo pensar hoje em dia, na época não, mas hoje eu costumo pensar que na minha cabeça, né, pode não fazer sentido para vocês, mas na minha cabeça eu acho que eu esperava que essa pessoa fosse me procurar para pedir desculpa por aquilo que eu achava que ela tinha feito comigo, né? Olha que louco, porque se a pessoa nem sabia o que tinha feito, como é que ela ia pedir desculpa? Então hoje analisando, eu acho que eu meio que esperei durante todos esses anos essa pessoa vir me pedir perdão, né, por aquilo que ela tinha feito comigo. E obviamente ela não veio. Acontece que um tempo atrás, né, acho que uns 2 anos atrás, eu decidi tirar isso, né, esse ranço, essa mágoa que eu tinha dentro de mim, e eu procurei essa pessoa para pedir desculpa para ela, né? Chamei ela num dia, pedi desculpa para ela, expliquei todo o caso, né, que eu achei que tinha acontecido, pedi desculpa, deixei essa pessoa falar, né? Obviamente essa pessoa, ela não achou justo, né, o que eu tinha dito para ela, que aconteceu e tudo mais, não concordava, mas ela foi de uma nobreza muito grande e ela aceitou as minhas desculpas, né? E daí, na minha cabeça, ok, resolvido, beleza, bola para frente. Só que eu comecei a perceber, né, tive ali um choque que as coisas elas não foram o mesmo, né, que era antes, né? Talvez indiretamente eu tivesse a esperança de que as coisas voltassem a ser como eram antes e não voltaram.
Hoje a gente conversa, hoje a gente tem uma relação até bacana, assim, mas obviamente não é como era antes, né? A amizade, ela acabou. Eu pedi perdão, eu absolvi os meus conceitos e os sentimentos ruins que eu tinha, né? Tirei, coloquei para fora, mas obviamente as coisas não foram a mesma, né? Porque, volto a dizer, talvez ela também, essa pessoa também tenha a concepção de que o perdão precisa ser um perdão inteligente. Então, obviamente, ela não me deu espaço para errar novamente. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só me resta ali entender e seguir com a vida, né? Então, essa foi uma história de um perdão que eu pedi, né? Que deu certo, a pessoa me perdoou, sinto que ela me perdoou mesmo, mas que a amizade não foi a mesma. A segunda história, ela não é uma história que seguiu, transcorreu como essa, tá? Ela é uma história que deu um pouquinho errado ali. Eu trabalhava numa empresa na qual, na mesma sala, ficávamos umas 40 pessoas, né? Então a gente trabalhava ali todo mundo junto e uma dessas pessoas é, começou a ter desenvolver um sentimento de rivalidade comigo. Né? Nós fazíamos basicamente a mesma função e essa pessoa começou a desenvolver um sentimento de rivalidade comigo. Um pouco alimentado pela empresa mesmo, tá? Que esse pensamento de competitividade era um pouco alimentado até mesmo pelos líderes ali. E daí, num primeiro ponto, eu achei que eu estava imaginando coisas. Mas começaram a acontecer algumas situações que isso começou a ficar realmente de fato claro, que essa rivalidade existia. E era uma rivalidade que essa pessoa, ela começou a levar para um outro nível, porque não ficava só a competitividade de resultados. Ela começou a me prejudicar de algumas formas. Né? Que eu não vou detalhar, mas ela fazia coisas para me prejudicar, para tentar subir. E daí não só comigo, tá? Essa pessoa fazia coisas com outras pessoas para subir de cargo. Todo mundo via, né? E ninguém fazia nada por quê? Eu acho que todo mundo começou a falar tanto que essa pessoa tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, ela tá me prejudicando daquilo, ela tá me prejudicando dessa forma, que os líderes ali, os chefes, começaram a sentir um sentimento de pena dessa pessoa, né? Como se a equipe toda tivesse perseguindo essa pessoa. E ao invés de fazer alguma coisa para, sei lá, acabar com essa rivalidade, com toda essa dinâmica nociva que estava rolando ali, eles não fizeram nada, né? Pelo contrário, foram fazendo com que essa menina, né, que essa pessoa, né, era uma menina, subisse de cargo, né? De fato. E daí aconteceu que essa menina, essa pessoa, ela acabou, né, essa moça, menina, essa moça acabou virando minha chefe. E daí que eu precisava do trabalho, né? Só que não só por isso eu comecei a achar aquele ambiente todo muito pesado. Sabe quando você vai trabalhar num lugar e você se sente pesado, você se sente cansado, desgastado, né? Ela era minha chefe, eu ia precisar trabalhar diretamente sob o comando dela, né? Então, na minha cabeça eu falei, vamos lá, mesmo que essa pessoa tenha feito tudo isso, eu vou chegar para ela, conversar com ela, pedir desculpa por algo que eu possa ter feito, que de fato eu devo ter feito mesmo, porque nessa dinâmica de ficar reclamando dessa pessoa para os chefes, obviamente eu também entrei no meio, né? Então eu fui, sentei com essa pessoa, com essa moça, pedi desculpa para ela, falei, olha, a gente vai trabalhar agora juntos, diretamente, então assim, me desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito, né, com você, e eu te desculpo também por qualquer coisa que eu tenha achado que você fez comigo, ou que você de fato tenha feito comigo, vamos seguir daqui, vamos zerar as coisas, né, porque a gente vai ter que trabalhar junto, né, e obviamente também precisava do emprego, né, então assim, achei que se eu chegasse para ela, desse o primeiro passo, pedisse perdão, né, as coisas elas iam ser um pouco mais fáceis, né? Confesso para você que esse perdão, num primeiro momento, não foi de coração, tá? Porque eu realmente precisava do trabalho. Então, assim, eu precisava realmente melhorar as minhas relações com essa pessoa. Mas num segundo momento, eu comecei realmente a ver que eu estava errado em algumas coisas. Né? Que eu não estava totalmente certo. E daí, num segundo momento, realmente houve uma tentativa legítima de fazer com que as coisas melhorassem. Né? Houve sim ali uma tentativa minha de tirar tudo aquilo que eu estava sentindo de ruim
por essa pessoa de dentro de mim para que as coisas seguissem de forma mais leve, né? Nesse segundo momento, com certeza, foi ali um pedido legítimo de perdão. Só que daí o que aconteceu? Na cabeça das pessoas que estavam ao redor, não houve essa tentativa legítima. Obviamente, todo mundo achou que eu estava pedindo perdão porque agora ela era minha chefe, e só por isso, né? E eu acho que isso também na cabeça dela, porque essa pessoa, ela não mudou em nada. Ela começou a piorar e começou a me perseguir mais e mais e mais, até um ponto que eu tive que pedir demissão e tive que sair. Porque eu não conseguia conversar com essa pessoa, né? Não conseguia mais ter nenhum tipo de relação com essa pessoa, justamente porque ao invés de a gente zerar as coisas pioraram. Então eu tive que pedir demissão, fui prejudicado por essa pessoa e saí. E esse fato de ter sido prejudicado não foi só comigo. Essa pessoa fez com várias outras pessoas, né? Mas comigo chegou a um ponto de que eu realmente tive que pedir demissão, eu tive que sair do emprego porque a gente não conseguia se relacionar, né? Então essa foi uma história de perdão que eu realmente pedi perdão porque precisava e depois porque realmente senti no meu coração que eu precisava também tirar os sentimentos ruins de dentro de mim, mas foi um perdão que não deu certo, né? Não, eu sinto que essa pessoa ela não me perdoou, né? E talvez eu também não tenha perdoado ela no meu interior de forma instintiva, eu não tenha perdoado ela também, por isso que eu acho que a relação não foi para frente e eu tive que de fato me afastar dessa pessoa, né? Eu tenho mais histórias com essa pessoa, tá? Não é só essa, porque foi um período muito conturbado, um período muito difícil para mim, né? Então, assim, essa foi realmente uma história de perdão que ela não deu muito certo. E aí, você já passou por alguma situação em que teve que pedir perdão ou perdoar alguém? Comenta aqui embaixo, coloca a sua história. Eu tenho certeza que perdão é sublime, mas o perdão ele acontece de fato quando a gente reconhece que todo mundo é ser humano e todo mundo erra. Eu me despeço nesse vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.